Uma inequação linear, ao contrário de uma equação, é uma expressão com dois membros ligados por um sinal, por um operador relacional de algum destes tipos: menor, maior, menor ou igual, maior ou igual. Por exemplo, se tivermos x mais 1 menor do que 3, o que nós procuramos aqui quando resolvemos esta inequação é encontrar os valores de x, não é? Suponho que x designa uma caixa onde podes colocar um número. Procuramos os valores de x, tais que, somando esses valores com 1, temos uma soma inferior a 3. Por exemplo, podes ver facilmente que se o x for igual a 0, o teu primeiro membro fica 0 mais 1, menor do que 3, que é como quem diz 1 menor do que 3, verdade? Se pusermos o x igual a menos 2, o primeiro membro fica menos 2 mais 1 menor do que 3, e isto é o mesmo que dizermos menos 1 menor do que 3, verdade? E, portanto, só com este caso simples, tu podes ver que quando resolvemos uma equação linear e a solução dela existe, as soluções são sempre num número infinito, porque agora poderias facilmente, para não ir para outros casos, colocar aqui todos os números negativos inteiros, qualquer um deles resolveria a equação dada. Então, como é que nós determinamos concretamente e como é que nós exprimimos de forma simples o conjunto de soluções que a nossa equação pode ter? Essencialmente fazemos-lo usando o mesmo processo que usamos para resolver equações lineares, ou seja, nós partimos da nossa inequação e vamos transformando a inequação dada até chegarmos a uma inequação de uma forma simples, por exemplo, x menor do que 2, suponha. E a partir desta altura, a partir do instante em que tu tens a inequação mais simples possível, por exemplo, esta aqui, tu tens a tua reta real, marcas cá o número 2, que neste caso é o que o teu segundo membro tem, e consideras todos os valores menores do que esse, e sabes que qualquer um deles resolve a inequação dada. Neste caso, o que nós fazemos é tomar este 1 e passá-lo para o segundo membro trocando o sinal. Portanto, temos aqui uma equivalência x menor que 3 menos 1, que é 2. Portanto, x menor do que 2. E qualquer valor de x menor do que 2, substituído aqui, faz com que esta expressão tenha um valor lógico de verdade. Por exemplo, se tentares substituir o x por 1 meio, que é menor do que 2, recorda que ser menor do que 2 em termos da nossa reta real, ser menor do que 2 significa estar à esquerda do número 2, portanto, se escolhemos 1 meio, fica sensivelmente aqui, temos um valor menor do que 2. Então, se na nossa equação inicial substituirmos o x por 1 meio, ficamos com o quê? Para x igual a 1 meio, a inequação fica 1 meio mais 1, que é igual a 3 meios, que é 1.5, é menor do que 3. E ficamos com uma afirmação verdadeira. Uma outra maneira de exprimirmos as soluções que a nossa equação tem é a seguinte. Trata-se de escrevermos as soluções, que neste caso designamos conjunto de soluções, porque não é só uma. Também podemos dizer conjunto de solução. Conjunto de solução é outra designação que se encontra para o conjunto de todas as soluções que a inequação tem. Podemos dizer que o conjunto de solução são todos os valores de x pertencentes ao intervalo menos infinito a 2
sendo que este parênteses reto significa que estamos a excluir 2, e isto significa concretamente que tu tens a reta real, estás a excluir o ponto 2, mas estás a considerar todos os números que ficam à sua esquerda e, portanto, a reta ela não tem fim para este lado e nós afirmamos essa infinidade de números, colocando aqui menos infinito, devendo ter presente que menos infinito não é um número, ele designa apenas a ideia de nós podermos encontrar uma solução, neste caso para a nossa equação, em qualquer ponto que esteja à esquerda do número 2. Este parênteses reto colocado desta forma, digamos assim, mais ou menos de costas viradas para o número 2, exclui do conjunto o número 2. É fácil ver que se chegares à tua equação e substituires o x por 2, aqui em cima, ficas com 2 mais 1, que é 3, menor do que 3, e como o 3 não é menor do que 3, por ser igual, temos uma inequação, uma proposição falsa, e portanto não contamos o número 2 no conjunto de soluções que a inequação tem.